Glória a Jesus. Oremos. Bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, estamos na Tua presença, Pai, mais uma quarta-feira, para aqui, Senhor, transmitir a Tua palavra, Deus, aos corações, aos nossos corações, e que a mesma, Senhor, possa nos alimentar, nos fortalecer, que a mesma, Senhor, possa, como uma mão forte, nos tirar, Senhor, da condição relaxante que nós se encontramos, ó Pai. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão sobre as nossas vidas dia após dia, né? Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos que estão aí à escuta, né? Através das emissoras do rádio, do Facebook. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aí atentos a esta programação, aos louvores e também à pregação da palavra de Deus. Queremos aqui, nesta tarde, continuarmos as nossas ministrações ainda no livro do profeta Daniel, hoje no capítulo de número 9, e no verso 1 em diante, que diz assim o texto: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com coração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto do capítulo de número 9, Daniel tem esse desejo de buscar a Deus. Já não estava mais no reino babilônico. Na ocasião do capítulo 9, já havia se passado cerca de 13 anos aproximadamente do capítulo de número 8. Não era mais o reino babilônico que dominava. Agora já era o reino dos 3 anos havia se passado, na verdade, e agora já era o reino dos Medos e dos Persas que estava governando. E na terra dos caldeus estava ali este homem, por nome Dário, ou Dario, como alguns chamam. Daniel, ele começa a observar os livros. E quando o texto diz aqui acerca desses livros, ele está falando dos livros dos profetas, os homens de Deus que profetizaram, que anunciaram, que deram a ordem do Senhor ao povo de Deus. E Daniel, ele está observando, porque na visão de Daniel, na sua visão humana, já havia passado um período de 70 anos de cativeiro, e havia a promessa em que Deus iria libertar o povo desse cativeiro depois dos 70 anos. O texto que nós lemos mostra que o profeta Jeremias, no capítulo 25 e no capítulo 27 do seu livro, ele fala acerca dessa profecia de 70 anos no cativeiro, e após os 70 anos, o povo voltaria para suas casas, voltariam para Jerusalém, edificaria a cidade de Jerusalém, ergueria os seus muros, e ainda o templo do Senhor seria reconstruído. Mas a visão maior acerca deste período de 70 anos
era que Deus estava reconstruindo em cada um deles um novo ser, uma nova pessoa. O cativeiro serviu para destruir a mentalidade de cada um deles, ou arrancar de uma vez por todas a idolatria do coração do povo de Deus. Nesta ocasião do cativeiro, somente alguns estavam ali, porque anteriormente, como o reino fora dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, um desses reinos havia sido já esmagado. Mas Daniel aqui, com seus companheiros, na Babilônia, agora sendo regida pelos medos e os persas, Daniel percebe que chega o momento em que a profecia está próxima a se cumprir. Deus já havia arrancado deles, das suas entranhas, a idolatria. Então, ao contagem dos tempos, à contagem dos anos, Daniel percebia que se aproximava. É interessante quando Daniel ele fala na leitura em que nós lemos nesta tarde, que Daniel diz, ao observar a palavra, observar os livros, ou observar as escrituras, Daniel, ao ler este livro, parece que Daniel já tinha um entendimento dessa profecia, mas quando se passa 70 anos, ou se aproxima dos 70 anos, Daniel ele volta a dar uma lida nestes livros, para ver o que estava de errado, porque não havia ainda nenhum requisitos, não havia nenhum sinal de libertação, não havia nenhum tipo de movimentação na corte, no reino, acerca da libertação do seu povo. Então Daniel, ele nos ensina uma coisa interessante nesta tarde, que tudo aquilo, amados, que está escrito acerca de Deus, acerca da sua igreja, acerca do seu povo, tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada vai se cumprir. Daniel nos ensina também aqui de antemão a sempre a gente dar uma olhada na palavra de Deus, a gente olharmos, estudarmos, meditarmos na sua palavra. Quando Daniel ele passa a observar os livros acerca desta profecia, Daniel então entende que falta pouco tempo para se cumprir esta profecia. O que deixa Daniel um pouco atribulado aqui é somente a questão de não haver nenhuma movimentação, nem nos céus e nem na terra, acerca desta profecia. O reinado da Babilônia havia passado, os medos e os persas haviam tomado de conta. Daniel já estava com mais de 80 anos aqui no capítulo de número 9. Neste momento, não havia sequer uma faísca de que Deus estava agindo. Então Daniel recorre à palavra para que ele venha ter um embasamento acerca daquilo que ele estava pensando. Quando Daniel recorre à palavra, ele tem certeza da promessa que Deus fizera. E como Daniel tem a certeza que Deus prometera e que Deus iria cumprir, Daniel então entra no momento agora de oração. Daniel, ele mergulha nos pés do Senhor para orar. Aprendemos outra coisa nesta tarde, quando a palavra de Deus nos orienta alguma coisa, ou quando Deus fala algo acerca da nossa vida, como profecias ou promessa da sua parte, claro, da parte de Deus, nós devemos estar confiantes, porque tudo aquilo que Deus promete, Deus, ele cumpre, a não ser aquelas promessas que dependem da nossa ação, promessas que dependem da nossa fidelidade. Mas existem promessas de Deus na nossa vida que não cabe nós tomarmos uma posição que Deus prometera, Deus vai fazer, independente se a gente quer
ou não. Mas Daniel, sabendo desta profecia, e que restava pouco tempo, Daniel, observando que não havia nenhum tipo de movimento, nem nos céus, e quando digo céus, Deus não revela nada a Daniel até esse exato momento acerca da liberdade do povo, de voltar para a sua terra, reconstrução dos muros da cidade, do templo. Não havia nada acerca disso. Daniel não fora visitada pelo anjo. Daniel não fora visitado em uma visão como as anteriores, mas Daniel tinha somente a palavra de Deus. Observe, meus queridos e amados irmãos, porque quando Daniel olha para esta profecia, que estava escrito, que vai chegar o tempo, ele vai orar. Daniel nos ensina também a olharmos para aquilo que a palavra de Deus, já nas nossas mãos hoje, por completo, a Bíblia Sagrada, e aquilo que Deus está falando acerca do tempo do fim, acerca das mudanças, acerca dos seres que irão aparecer, acerca do arrebatamento da igreja, acerca da grande tribulação, do anticristo e de outras coisas mais. A Bíblia nos ensina, e o que nós devemos fazer aqui, que Daniel nos ensina, é olhar a palavra de Deus, que nos aponta para acontecimentos vindouros. Então nós devemos observar as Escrituras e esperar todas essas coisas acontecerem. Se estar aqui escrita, se fora Deus que havera falado, o nosso Senhor, ou o Espírito Santo de Deus, através dos homens de Deus, vai se cumprir. Daniel observa as Escrituras e tem a certeza que vai se cumprir, por mais que não houvesse aqui um sinal nos céus para Daniel, e não houvesse um sinal na terra para ele, do que estava para se cumprir. Ele só tinha aquilo que estava escrito alguns anos antes, e estava sobre as suas mãos, o domínio de Daniel. Então Daniel só tinha aquilo que estava escrito, nada mais. Daniel acredita, confia e espera no Senhor. Quando eu digo que Daniel aqui, ele acreditou, ele esperou, ele confiou no Senhor, eu estou dizendo para nós na tarde de hoje, mediante tudo aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas, por mais que o céu hoje esteja em silêncio, por mais que você não tenha nenhum tipo de visão, nem revelação, nem sonho, por mais que na terra nada está se movendo ao teu favor, ou ao favor disso acontecer na sua vida, acredite, confie e espere, analise a profecia que foi sobre a sua vida e ore ao Senhor, porque se Deus disse para Daniel, para os seus filhos, que era 70 anos, então é 70 anos. Se Deus prometera para você, então Deus, ele vai cumprir. Glória ao nome do Senhor Jesus. Daniel aqui agora, ele se dirige ao Senhor, diz o texto do verso 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração. Daniel tem a palavra, Daniel tem a profecia, ele tem a fé, ele tem o Deus que prometera, Deus está com ele. Então Daniel tem tudo, mas Daniel se volta para Deus em oração, para buscar ao Senhor, dirigir-se ao Senhor, virar-se ao Senhor, buscar ao Senhor face a face, ou o rosto num pó. Daniel se dirige a Deus para buscá-lo em oração. Daniel aqui, eu acho que é a terceira vez em que Daniel se encontra em um momento de oração, mas é somente aqui a segunda vez em que Daniel está realmente orando, em que são anotadas as suas orações. Daniel ora quando a mensagem é para matar os sábios, os caldeus, por causa da visão de Nabucodonosor.
Daniel também, ele é pego orando quando se levantam contra ele no capítulo de número 6, mas não fala da oração que ele fizera. Aqui, a terceira vez que passa Daniel orando, e aqui fala um pouco da oração deste homem de Deus, em que se volta a buscar ao Senhor em oração. Quando se fala em oração, amados, é uma conversa que Daniel está tendo com Deus. É o momento em que Daniel já tem costumes, 80 anos de idade, muito tempo de experiência com Deus. Daniel adquiriu, orando 3 vezes ao dia, que não se fala com Deus de qualquer forma, não se entra na sua presença de qualquer jeito, não atravessa o véu de qualquer forma. Daniel, ele sabe como adentrar na presença de Deus e o que deve ser conversado diante de Deus. Observe aqui algumas coisas que Daniel ele faz, além de buscar ao Senhor com oração e rogos. É acrescentado aqui, Daniel ele entra em súplica ao Senhor em virtude dos 70 anos que já estava se passando, em virtude dos 70 anos da promessa que estava próximo a se cumprir. Toda promessa, como diz o hino, tem prazo de validade. Um dia essa promessa se cumprirá. E se eu sinto pelas Escrituras, se eu entendo por aquilo que Deus falara, que está se aproximando este dia de cumprir-se aquilo que Deus falara, Daniel nos ensina buscar ao Senhor em oração e também em aquebrantamento, em rogo, choro, pranto, se aquebrantar, se derreter na presença de Deus. Como é que eu posso derramar-se diante do Senhor, com lágrimas, com aquebrantamento, com choro, com glórias, com aleluia, com aquebrantamento que vem de dentro da alma e do coração. Daniel aqui ele acrescenta também acerca do jejum. Daniel incrementa aqui um pouco a sua oração, a sua súplica ao Senhor acerca da promessa que estava proferida sobre a sua nação. Não era somente sobre Daniel, mas Daniel aqui toma a responsabilidade, talvez como um profeta de Deus, ou como um descendente real. Daniel toma a dianteira aqui e se aproxima de Deus, como um homem reto, intelectual, homem que Deus estava usando naqueles dias. Daniel toma a dianteira e ele vai interceder aqui por esta promessa, mas também pelo povo que estava debaixo desta promessa. Toda vez, meus queridos e amados irmãos, que o seu líder da sua igreja, o seu pastor, o seu dirigente, sei lá, eles estiverem orando a Deus por alguma coisa, para beneficiar a igreja, se lance debaixo da mão do teu pastor, se joga debaixo da mão dele, porque a oração dele, a súplica dele é para beneficiar aqueles que estão debaixo das suas mãos, as suas ovelhas. Daniel aqui, ele acrementa o jejum na sua súplica, e ele também coloca o pano de saco e cinza sobre ele. Isso daqui mostra um estado de humilhação, ou também mostrando uma total reverência ao Deus a quem alguém está lançando aí a sua prece ou a sua oração. Daniel busca a Deus com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco e cinzas. Daniel se humilha diante de Deus aqui, se aquebranta diante do Senhor
É isso mesmo que você está ouvindo. Para a gente alcançarmos algo de Deus, por mais que haja aqui uma promessa, Daniel mergulha na presença de Deus, para que a promessa possa se cumprir na vida dele, na vida de todos que estavam cativos há 70 anos na Babilônia. Pasme aqui, Daniel talvez não tivesse aqui a intenção desta oração, para que ele mesmo viesse sair daquela situação. Daniel estava aqui orando, intercedendo, para que o povo voltasse, para que Jerusalém fosse reconstruída, para que o templo fosse reedificado, e os muralhas fossem erguidos, e o templo sendo reedificado, o culto seria reedificado, a adoração a Deus, o culto a Deus seria restaurado, aleluia. Aqui é um ensinamento para todos aqueles que são líderes nos dias atuais, para mim, para o irmão Bolívar, que dirige aqui esta programação, para os pastores, para líderes de departamento, que nós devemos, por obrigação, se lançar aos pés do Senhor e orar para que Deus possa restaurar ou cumprir as promessas acerca da sua igreja, para que haja restauração do templo, restauração do culto. Quando eu digo culto, um culto verdadeiro a Deus, porque nos últimos dias nós não estamos prestando a Deus um culto verdadeiro, nós não estamos prestando uma adoração a Deus verdadeira. Eu não estou aqui generalizando todos, mas a maioria de nós não estamos mais priorizando a vontade de Deus, o culto a Deus, a adoração a Deus, nos lugares que são separados para isso. Daniel então nos ensina que nós que somos líderes, se lançar diante de Deus com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco e cinza, para que Deus possa derramar do seu Espírito sobre todos nós, para que haja dons espirituais, para que haja aquebrantamento, para que haja mudança de vida no nosso caráter, no nosso ser, para que o fogo do Espírito queime todas as impurezas dentro de nós, todas as mazelas, tudo aquilo que não agrada a Deus possa ser tirado. Daniel está orando pela restauração, e Deus está vendo que o seu povo, daqueles que restaram ali, já estavam sendo sarados de uma das coisas, da idolatria. Daniel, na sua oração, ele fala, queridos, e ele se inclui na sua oração. Ele diz que eu orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Daniel aqui está buscando a Deus acerca da promessa, mas no verso 5 ele diz: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel aqui, amados, sendo um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele se coloca dizendo: pecamos. Não foi aqueles, Daniel se refere àqueles que pecaram, não, ele diz: nós pecamos contra ti, Senhor, cometemos iniquidade, aleluia, procedemos impiamente, as nossas atitudes foram atitude de pessoas ímpias, que não te conhecem, fomos rebeldes, Senhor. O Senhor falara, o Senhor dissera, o Senhor apontara, o Senhor avisara, o Senhor nos direcionara através das suas palavras, dos profetas, dos portas-vozes, mas nós fomos rebeldes, nós pecamos, nós fomos ímpios, nós cometemos iniquidades, aleluia, nós nos mantemos longe dos juízos de Deus. Daniel está aqui pedindo a Deus perdão por
todos aqueles que ali estavam por si mesmo, pelos seus pecados, pelos momentos em que foram rebeldes diante de Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses acerca do ser rebelde. Quantos de nós não somos rebeldes? Quantas vezes Deus fala conosco através da sua palavra, através dos louvores, através da mensagem que é pregada aonde você se congrega, seja qual ministério for. Você tem um líder ali, você tem um pastor ali que ora, que Deus direciona a ele uma mensagem a ser pronunciada ao teu coração, que essa mensagem seja ela de bênção, que essa mensagem seja ela aquela de puxão de orelha, que nos manda nos converter, que nos ensina para termos uma boa conduta de vida, de ser cristão, de ser obedientes a Deus, de andar seguindo os passos do Mestre. Com certeza, meu querido, na tua igreja, onde tu fica, o teu líder ensina essas coisas, dói, machuca, mas nós nos tornamos rebeldes quando ouvimos essa mensagem, mas nós não a praticamos. É isso que o profeta Daniel aqui está dizendo, que fomos rebeldes acerca disso. E por serem rebeldes, amados, à voz do Senhor, nós pecamos, nós cometemos iniquidades, nós procedemos impiamente, porque a palavra de Deus nos ensina todos os dias. E quando nós não temos coragem para ler esta palavra, ao ouvirmos uma mensagem como esta na rádio, ao ouvirmos o sermão trazida pelo líder da igreja, pelo anjo da igreja, com certeza guiada pelo Espírito Santo, que nos exorta, que nos ensina. Às vezes nós ouvimos, entra de um ouvido, sai no outro, não desce num coração. Aí nós começamos a fazer as coisas erradas, nós começamos a pecar. É isso que Daniel está dizendo acerca do seu povo, porque houve profeta, houve aviso, houve manifestações de Deus. Deus nunca deixou, aprenda isso, Deus nunca deixou, Deus nunca vai deixar o seu povo, a sua igreja hoje, sem profeta, sem falar nada, sem orientação. Cabe a nós ouvir a orientação dada por Deus e nos corrigirmos, para nós não sermos pecadores, para nós não cometermos iniquidade, para nós não procedermos impiamente, aleluia, para nós termos uma vida reta diante de Deus. Ele diz aqui: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis. Ele desenha primeiro aos reis, aos príncipes, aos nossos pais, como também ao todo o povo da terra, aleluia. Os profetas não falaram somente aos pequenos, falaram aos reis, falaram aos príncipes dos povos, falaram aos pais e falaram a toda a nação. Todos ouviram a voz de Deus através dos profetas. É isso que Daniel está fazendo. Se eu pudesse conjecturar aqui a oração de Daniel, ou como ele estava se comportando, em pé, de mãos levantadas, olhando para o céu, pedindo perdão a Deus por todo o seu povo, aleluia. Daniel entra como agora o intercessor por aquela nação, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, está faltando uma coisa em nós, na verdade duas. A primeira é a gente se arrepender dos nossos erros, arrepender dos nossos pecados, da nossa conduta, má conduta ímpia, e também se
aprender a se lançar aos pés do Senhor Jesus, pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas. Eu, em particularmente, não tenho momento da minha oração em que eu não peça perdão a Deus. Estou falando oração em que eu faço particular com Deus. Não tem um momento em que eu não comece a minha oração pedindo perdão ao meu Deus pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Sabe por quê? Porque todos nós somos falhos, somos pecadores, mas todos nós devemos conhecer nessa nossa condição de pecador, se arrependendo e recebendo logo o perdão do nosso Deus, para que as promessas de Deus sejam alcançadas por nós, possa correr atrás de cada um de nós. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui terminar essa rápida reflexão. Tinha mais coisas aqui, mas você medita um pouco acerca desta oração de Daniel, sobre a justiça de Deus que ele pede, sobre todo o povo. Olha que Daniel aqui intercede, tanto por Judá, tanto por Jerusalém, por aqueles que foram levados cativo antes, por aqueles que foram destruídos, o reino do norte que foi mais impiamente. Daniel aqui, ele está orando por toda a nação em geral. Ele não está orando somente para aqueles que estão cativos ali na Babilônia, agora com os medos e o persas. Ele está orando por todos aqueles que estão espalhados por todos os lugares, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que não estão. A bênção e a promessa de Deus aqui vai ser alcançada por todos eles. A promessa de Deus é coisa grandiosa, amados. Quando eu vejo a história do pequenininho Zaqueu, eu fico abismado com isso, porque o Senhor chega na casa de Zaqueu, come com ele. Quando Zaqueu se converte, o Senhor diz que hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: este também é filho da promessa, este também está debaixo da promessa. Jesus, quando ele ora na cruz, ele ora a sua oração intercessória: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. É uma oração que nos alcançou, querido. É uma oração do Senhor Jesus que nos alcança até o dia de hoje. Deixa eu terminar aqui para fazer uma oração pelas nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos erros. E aqui eu estendo o convite para que você queira neste momento orar comigo, se arrepender dos seus pecados, se arrependemos dos nossos erros. Você que está afastado da casa do Senhor, que quer se reconciliar com Cristo nesta tarde, se reconcilie. Você que não aceitou a Jesus ainda, você nunca foi cristão e quer aceitar a Jesus, ora comigo neste momento, para que todas as promessas de Deus acerca do seu povo possam se cumprir. E você, meu querido e amado irmão, que tem promessas de Deus para este ano, deixa eu abrir este parênteses aqui nesta tarde. Abre o teu coração, alegra a tua alma, cante hinos de louvor a Deus, de gratidão, porque o Senhor está dizendo nesta tarde para você: não passará este ano de 2020 antes que essas promessas se cumpram todas elas na tua vida. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai, mais uma vez me põe o Senhor diante de ti a orar. E orando agora, Senhor, eu te suplico, ó Pai, te suplico pelo teu perdão, pelas falhas, Senhor, que nós cometemos, pelos nossos pecados, pelos dias, Senhor, e os momentos que agimos impiamente, Senhor. Nós não agimos como um cristão, como homens e mulheres de Deus. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, pela nossa ignorância, pelo nosso erro, por nós não darmos ouvidos à tua voz, por sermos, Senhor, na maioria das vezes rebeldes, desobedecendo a tua palavra, Deus.
Perdoa-nos, ó Pai, perdoa a mim, perdoa este meu irmão e esta minha irmã que está orando comigo neste momento, Senhor, a este homem e esta mulher que quer se reconciliar contigo, Senhor, neste momento, a este que quer te aceitar, Senhor, perdoa ele, que todos os seus erros, Senhor, possam ser esquecidos, ó Pai, que agora venha a ser uma nova história, que a página, Senhor, de um homem velho possa ficar para trás, que seja agora escrita uma nova história, uma história agora pautada na verdade, na sinceridade, no compromisso, na fé, Senhor meu Deus, na obediência, Pai. Ah, Deus, ser com cada um dos teus filhos, escreve o nome deles nos livros da vida, Pai, e sobre aqueles que têm promessa, Deus, que ainda para cumprir este ano, Senhor, toma os teus filhos pela tua mão, Senhor meu Deus, faz com que eles possam enxergar nesta tarde, Senhor, através desta palavra, Senhor, um reavivamento, Senhor, das promessas feitas. Ah, Senhor, que eles possam agarrar ainda hoje aquilo que outrora foram faladas, Senhor, aos corações dele, que possa se cumprir na vida deles, na nossa, Pai. Fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.